Olá, hoje é sexta-feira, dia 30 de outubro e está começando o Multiplix Notícias Noite, trazendo as principais informações da região serrana do Rio de Janeiro. Algumas cidades, como Nova Friburgo e Teresópolis, transferiram o feriado do servidor público para esta sexta-feira. Já na segunda-feira, dia 2 de novembro, é o feriado de finados. Com tantos dias de descanso, muitas pessoas devem pegar a estrada para curtir o feriadão. Na BR-116, rodovia Rio-Teresópolis, são esperados 130 mil veículos entre hoje e segunda-feira. Um esquema especial foi montado pela concessionária para melhorar o serviço na estrada. Nos dias e horários de maior movimento, a CRT manterá o Papa-Filas na principal praça de pedágio para agilizar a passagem de veículos pelo local. Carros de resgate, guinchos, viaturas de inspeção também vão ficar de prontidão. Já a concessionária que administra a RJ-116 Friburgo-Rio informou que estará de plantão, mas que não espera aumento significativo no tráfego. Com a previsão de chuva para os próximos dias, é importante que os motoristas dobrem os cuidados na pista. Por falar em finados, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, as tradições do Dia de Finados serão mantidas em Nova Friburgo. De acordo com a Prefeitura, uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos intensificou os trabalhos de limpeza dos locais, além de realizar pintura e capina. No dia, serão instaladas estruturas de higienização para as mãos nos 5 cemitérios administrados pelo Poder Público. Todos eles estarão abertos das 7 da manhã às 5 da tarde. Equipes da Guarda Municipal e da Secretaria de Serviços Públicos estarão presentes nos locais, orientando os visitantes. Máscaras de barreiras vão ser distribuídas na porta dos cemitérios e os funcionários vão monitorar a entrada de pessoas, limitando a quantidade de visitantes a fim de evitar aglomerações. Eleições 2020. Confira a agenda dos candidatos de Nova Friburgo para este fim de semana. No sábado, Alexandre Cruz, do Cidadania, caminha pelos bairros Cônego e Cascatinha a partir das 8 horas da manhã. Às 10, caminha pelo sítio São Luís. 2 da tarde, caminha pelo Alto de Olaria. 5h30, tem reunião no Vale do Paraíso. No domingo, às 9 da manhã, o candidato se reúne com lideranças em Olaria. Às 10 da manhã, caminha pelo Cordoeira. 2 da tarde, concede entrevista para uma rádio local. A partir das 2h30, Alexandre caminha pelos bairros Alto do Floresta, São Jorge, Três Irmãos e Conselheiro Paulino. Às 4 da tarde, tem reunião em Rio Grande. A agenda de segunda-feira não foi enviada até o horário estipulado. No sábado, André Montechiari, do PRTB, visita o bairro Rui Sanglar às 8 da manhã. Às 2, caminha pelo Nova Suíça. No domingo, visita a Feira de Olaria às 9 horas da manhã. 1 da tarde, concede entrevista para uma rádio local. Na segunda, às 9 da manhã, o candidato caminha pelos bairros Lagoinha e Vila Amélia. 1 da tarde, caminha pelo Terra Nova. Às 2, caminha pelos bairros Belmonte, Maia e Maria Tereza. A partir das 9 da manhã de sábado, Dr. Arthur, do Avante, visita a Avenida dos Ferroviários. Às 3 da tarde, caminha pelo Floresta e adjacências. Às 7 da noite, visita uma família em Olaria. No domingo, o candidato visita os bairros Chácara do Paraíso e Nova Suíça às 9 da manhã. 3 da tarde, promove o Conversando com Arthur na Praça de Conselheiro Paulino. Às 7 da noite, tem encontro com um pastor da igreja do bairro São Jorge. A agenda de segunda-feira não foi enviada até o horário combinado. Cacau Rezende, do Partido Verde, não enviou a agenda até o prazo estipulado. No sábado, Cláudio Damião, do PSOL, caminha pelo loteamento Folia em Muri a partir das 9 da manhã. Às 2 da tarde, visita o Centro Cultural Teuto Friburguense na Praça das Colônias. Às 4 da tarde, tem reunião na Vila Amélia. As agendas de domingo e segunda-feira não foram enviadas até o prazo combinado. A delegada Daniele Bessa, do PSL,
não enviou as agendas até o horário estipulado. Hugo Moreno, do PSTU, caminha pela feira do bairro Ipu às 9 da manhã de sábado. Às 11, visita o bairro Cascatinha. 2 da tarde, caminha pelo bairro Vargem Grande. Às 4, o candidato visita o bairro Barroso. Às 6, o Alto de Olaria. No domingo, às 9 da manhã, visita o Santa Bernadette. Às 11, o bairro Solares. A agenda de segunda-feira não foi enviada até o prazo estipulado. Johnny Maicon, do Republicanos, visita o bairro Conquista a partir das 9 horas da manhã de sábado. Os compromissos de domingo e segunda-feira não foram enviados até o prazo combinado. No sábado, Juvenal Kondak, do PSD, faz gravação com equipe de campanha e visita a Ceasa. No domingo, o candidato visita o bairro Rui Sanglar. Na segunda, cumpre agenda interna com equipe de campanha. Na manhã de sábado, Lucidarley Novaes, do PMB, faz gravação de conteúdo no centro da cidade. À tarde, faz passeata do PMB, também no centro. À noite, tem reunião com apoiadores. No domingo, caminha pela feira de Olaria na parte da manhã. À tarde, visita o bairro de Olaria. À noite, participa de um evento particular. Na segunda-feira, a candidata faz produção de vídeo no Campo do Coelho na parte da manhã. À tarde, caminha pelo centro da cidade. À noite, faz live no Facebook. No sábado, o Dr. Luiz Fernando, do PROS, tem reunião com lideranças comunitárias às 8 horas da manhã. Às 2 da tarde, reunião com lideranças religiosas. Às 3 da tarde, visita o Alto do Floresta e Três Irmãos. No domingo, às 9h30 da manhã, visita a Feira de Olaria. Às 11, lideranças comunitárias do Cordoeira. Às 7 da noite, visita lideranças religiosas de Conselheiro Paulino. Na segunda-feira, às 9 da manhã, tem compromisso religioso particular. Às 11, reunião com lideranças comunitárias. 7 da noite, tem gravação de programa. Maria Osanda Rádio, do PTC, caminha pela Avenida Alberto Browne às 11h30 da manhã. Às 2 da tarde, visita o 3º Distrito. No domingo, o candidato visita igrejas a partir das 10 da manhã. Na segunda, visita o bairro Olaria. Renato Bravo, do PP, não enviou a agenda até o prazo estipulado. No sábado, às 11 da manhã, Sérgio Loubach, do PSC, conversa com a população. Meio-dia, almoça com liderança comunitária. Às 2 da tarde, visita moradores em residências. 4 da tarde, visita uma localidade. 6h30 da noite, tem reunião com lideranças comunitárias. As agendas de domingo e segunda-feira não foram informadas até o horário combinado. No sábado, Silvia Fautes, do PT, faz corpo a corpo no Terra Nova. No domingo, faz corpo a corpo na Feira de Olaria. A agenda de segunda não foi informada até o prazo estipulado. O Anderson Nogueira, do PDT, visita a Feira da Vila Amélia às 9 horas da manhã de sábado. Às 11, caminha pelo Terra Nova. Às 2 da tarde, caminha pelo centro de Conselheiro Paulino. No domingo, às 8 da manhã, caminha pela Feira de Olaria. 6h12 da noite, faz live nas redes sociais. 8 horas, live com convidada. Segunda-feira, estará em reuniões internas e fará gravações para a campanha durante todo o dia. Veja agora os compromissos dos candidatos que concorrem ao cargo de chefe do Executivo em Teresópolis. Em Teresópolis, apenas 2 candidatos enviaram as agendas. No sábado, Pedro Gil, do Patriota, faz corpo a corpo em Bom Sucesso e Vieira. No domingo, o candidato conversa com empresários em Bom Sucesso na parte da manhã. À tarde, visita a Feirinha do Alto. Rodrigo Koblitz, do PSOL, faz caminhada pelo bairro São Pedro junto a candidatos a vereador, a partir das 9h30 da manhã de sábado. À tarde, participa de reunião com apoiadores e faz panfletagem no centro da cidade. No domingo, às 10 da manhã, tem reunião com a frente de campanha sobre saúde e combate à pandemia. Às 2 da tarde, se reúne com coordenação de campanha. Na segunda-feira, pela manhã, grava propaganda eleitoral de rádio. À tarde, se reúne com apoiadores no Comitê Central e conversa com a população da Várzea. Às 7 da noite, participa de live nas redes sociais.
Neste sábado, a Reforma Protestante completa 503 anos. Aqui em Nova Friburgo, o movimento teve grande influência no setor econômico, cultural e social. A repórter Maiara Gachim conversou com pastores da cidade para saber um pouquinho mais dessa história. No dia 31 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero deu início à Reforma Protestante. A proposta, conhecida como as 95 Teses, questionava a prática de indulgências da Igreja Católica. A partir daí surgiram guerras religiosas que só acabaram em 1555. Os atos de Lutero mudaram para sempre o cristianismo. Nova Friburgo é parte fundamental nessa história. A igreja do município é a comunidade luterana mais antiga da América Latina. A chegada dos imigrantes foi de extrema importância para o setor econômico, social e cultural da cidade. Os fatos curiosos sobre esses primeiros colonos que chegaram, eu elencaria o cemitério, que foi fundado 10 dias depois da chegada desses colonos. Logo ali embaixo, na praça mesmo, os luteranos ergueram o seu primeiro templo em 1827, mas ele teve que logo ser destruído porque aparentava ser uma igreja, o que era expressamente proibido pela Constituição de 1824. Nova Friburgo teve 2 levas de alemães, nós podemos dizer assim, esses primeiros colonos lá em 1824 e depois em 1911 com os industriais que trazem consigo as suas indústrias e a era industrial para Nova Friburgo. No dia da Reforma, os protestantes destacam os feitos visionários de Lutero, como pensar que todo cidadão deveria ler e escrever para não ser enganado. Martinho Lutero se dedicou à tradução da Bíblia do hebraico e grego para a língua alemã e garantiu que o povo tivesse acesso aos ensinamentos de Cristo. Aqui em Nova Friburgo, uma dessas Bíblias fica exposta no Memorial da Igreja Luterana. Ela foi impressa em 1821 e trazida pelo imigrante Jacob Heringer. Eles não tinham condições de ler a Bíblia para dizer, olha, não tem nada disso escrito aí. Martinho Lutero, então, com o estudo dele, conseguiu extrair isso e por isso ele insistia tanto que todo mundo deveria ler da palavra e lendo, se apropriando do conhecimento, não fosse enganado. O nome histórico do evento é Reforma. Reforma é você melhorar o que você tem. Esse era o intuito de Lutero. Uma vez que ele não conseguiu isso, aí a história foi encaminhando para o surgimento de uma outra igreja. Diante dos feitos e mudanças, o pastor avalia a data como um momento de renovação. Mais uma vez a gente é lembrado dos princípios reformatórios de uma igreja em constante reforma. Toda vez que você é relembrado de algo fundante, você precisa se transformar. A gente reforça o protagonismo dentro da sociedade, a busca de uma fé inteligente que ajuda a formar pessoas com maturidade. Com a reforma, novas igrejas protestantes surgiram. Para o pastor Luiz Gustavo, da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, o dia é de reflexão. A reforma protestante ela cunha um lema. E o lema da reforma protestante é Igreja reformada, sempre reformando. Ainda segundo o pastor, o mais importante na data é olhar para dentro de si e fazer uma autoavaliação, uma reforma de pensamentos, sempre lembrando dos ensinamentos do cristianismo. Nós não renovamos os nossos pensamentos, nós não renovamos os nossos valores, nós não renovamos a nossa identidade. Nós reformamos os nossos valores, os nossos pensamentos e a nossa identidade para nos mantermos de maneira original como sempre fomos. Não é o cristianismo que precisa se renovar, é a sociedade que precisa se renovar através da proposta da pregação da palavra de Deus que o cristianismo traz para a igreja. Isso mesmo, dia de celebrar, de refletir sobre os ensinamentos do cristianismo e, sobretudo, respeitar a fé alheia. O governo do estado do Rio lançou o edital da primeira fase do programa Florestas do Amanhã. O estado é o primeiro do país a cumprir o Acordo de Paris, um tratado mundial para reduzir o aquecimento global. O projeto do estado busca recuperar 1.100 hectares de mata atlântica com o plantio de 2,5 milhões de mudas de espécies do bioma, em 29 áreas de conservação do Rio de Janeiro. Nesta primeira fase, 16 municípios serão atendidos
entre eles cachoeiras de macacu. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em diversidade do mundo e o segundo mais ameaçado de extinção. Além da preservação ambiental, o programa Florestas do Amanhã também promete gerar até 1.600 vagas de emprego nesta fase inicial. Muito bom ver a economia e a sustentabilidade caminhando juntas. E para encerrar, a AMA faz um convite aos friburguenses. Neste sábado, a Associação das Mulheres Mastectomizadas realiza uma carreata para celebrar o Outubro Rosa, a campanha de prevenção ao câncer de mama. Todos os anos, a associação realiza a tradicional caminhada, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, este ano o evento será de carro para garantir o distanciamento entre os participantes. A concentração do evento será na Via Expressa em Olaria, às 9 da manhã. A instituição pede também para que os participantes levem 1 quilo de alimento não perecível para ajudar a AMA. Os representantes informam que veículos adesivados ou com algum tipo de propaganda eleitoral não serão permitidos no evento. O Multiplix Notícias Noite fica por aqui. Você confere essas e outras informações sobre a região serrana do Rio a qualquer hora no portal multiplix.com. Eu espero você no Multiplix Notícias a semana. Uma boa noite e até lá!